a adoração como arma espiritual no Salmo 149. Lemos ali 2 versículos numa versão. Efésios 6 nos fala sobre a armadura de Deus e nos dá 2 armas, a palavra e a oração. Mas o Salmo 149, aqui ele nos fala de outra arma, a adoração. A adoração. À primeira vista, quando você lê o Salmo 149, pode parecer que ele está dividido em 2 seções. Uma é para louvor e outra para guerra. Mas não, podemos ver que todo ele se encaixa para criar uma imagem completa da adoração, louvor e adoração, como uma arma de guerra. Vamos ver as palavras, as expressões que aparecem neste salmo e o que elas significam. Louvar, louvai a Yahvé, é a primeira. Aqui a palavra hebraica é halal. Nós vamos analisar aqui o significado destes verbos, para você entender que a adoração tem uma manifestação multiforme. Porque não sei o que está na cabeça da igreja, que quando fala de oração, pensa que pega ali o músico e canta uma música. Não é. A música pode ser veículo de adoração, mas adoração é muito mais do que tudo isso. Halal, louvar, significa vangloriar-se, delirar, ser louco ou tolo. Então, uma expressão. Cantar, cantai a Yahvé um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Palavra aqui em hebraico, shir, que significa o quê? O ato de colocar palavras na melodia e cantá-las. Um cantor, isso aqui todo mundo conhece, né? Cantar é muito simples, cantar ao Senhor. Mas também você tem cantar novos cânticos, é algo que se tornou hoje comum. E Paulo fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos, e fazendo cânticos, melodia em vosso coração, cantar espontaneamente. Vamos ler agora o versículo completo na versão TPT. Aleluia, louvai a Yahvé. É hora de cantar para Deus uma nova canção, para que todo o seu povo santo ouça quão maravilhoso Ele é. Terceiro verbo, alegrar-se. Alegre-se, Israel, no seu Criador. A palavra aqui é chamar, que significa simplesmente estar alegre, estar contente. Vocês estão vendo? Tudo isso são expressões de louvor e adoração. Nem tudo é música, nem tudo é canto. Regozijar-se. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Gil, significa o quê? As palavras aqui vão além de alegrar-se. Significa também girar, indica uma violenta explosão emocional que faz você girar em círculo, dançar ou pular de alegria. Regozijem-se, né? Essa é a palavra para regozijem. Na versão TPT, o versículo inteiro, que Israel se alegre por causa dele. E que os filhos de Sião derramem seus alegres louvores ao seu rei. É tudo isso que você viu, é girar, é gritar, é pular. Né? Dançar, louvem seu nome com danças. A palavra dançar aqui, marro, esta palavra é autoexplicativa, todo mundo sabe que é uma dança. Mais especificamente, uma dança redonda, muitas vezes associada com a dança judaica, né? Tão bonita. Não é uma dança espontânea, é dança em grupo, organizada, né? Cantar louvores, cantem louvores a Ele com a dufe e a harpa. A palavra aqui é zamar. Mais uma palavra para cantar. Já vimos uma, aqui tem outra, né? É outra lá, porque aparece cantar lá, mas aqui que foi traduzido por cantar é outra palavra em hebraico. No entanto, não significa apenas o ato de cantar, mas também descreve tocar o instrumento, bater com os dedos, dedilhar o instrumento, tocar cordas, tocar acompanhado por um cantor. Tudo isso envolve aqui o cantar louvores. Lendo o versículo todo, eu estou usando aqui, a gente ler tudo na versão A Paixão, que é para você ter
um significado mais amplo. Rompei com a dança, fazei música e cantai louvores a Deus com o ritmo dos tambores, pois Ele se deleita com seus amantes fiéis, Ele adorna os humildes com sua beleza e Ele ama dar-lhes a vitória. Sétimo verbo, alegrar-se na glória. Regozijem-se na glória os fiéis. A palavra aqui é alás. E esta palavra hebraica significa triunfo, para pular de alegria. Pode pular, né? Pular, isso tudo são expressões de louvor e adoração. Como você vai ver daqui a pouco, e já viu os versículos, é arma de guerra, gente. Isso tudo é arma de guerra. Você se regozijar em Deus, explodir de alegria, de emoção, saltar, pular, gritar, celebrar, tocar, cantar, fazer música, enfim, tudo isso são expressões. Alás, cantar em voz alta, olha aí, cantar em voz alta, e cantem jubilosos o dia todo e ao deitar, e outro diz nas suas camas, né? Nos seus leitos. Hanã, aqui a palavra Hanã, não significa apenas cantar, mas também gritar, bradar, gritar de alegria. É muito interessante que diga lá, especialmente em suas camas, né? Isto mesmo, gritos de louvor, como nas muralhas de Jericó. Como é que derrubaram as muralhas? Com gritos de louvor. Mas a coisa importante é que tudo é centrado em quê? Em Yahvé. Leiamos os versículos agora. Os seus piedosos amantes triunfam na glória de Deus, e seus louvores alegres se elevarão, mesmo enquanto outros dormem. Você já vai para a cama louvando a Deus. 8 palavras únicas que vimos aqui em hebraico para descrever adoração. 8 palavras, variando desde cantar e dançar a gritar, deitar e delirar como um louco, tocar um instrumento. Tudo isso você encontra nestas palavras. Mas aí surge a pergunta: como isso se torna uma arma espiritual, uma arma de guerra? Como? Estão aí os 2 versículos com os quais começamos e vamos repetir. Leiamos-los. Os altos e santos louvores de Deus encham suas bocas, pois seus louvores gritados são suas armas de guerra. Então, essas 8 palavras que expressam louvor e adoração a Deus são o quê? Nossas armas de guerra espiritual, gente. Então você pensa que guerra é só dizer, está amarrado, está prendendo. Não, senhores. Não é isso, até porque quem vai amarrar Satanás não somos nós, não é? O anticristo será amarrado quando Cristo voltar. O que nós podemos fazer em relação às forças das trevas é paralisar sua influência sobre nós e não detê-las no sentido de que elas não operam, porque elas operam enquanto houver pessoas que se submetam a elas. 7, leiamos o 7. Essas armas guerreiras, agora veja bem, trarão o quê? Vingança. Vingança, é a vingança de Deus, é o juízo de Deus, é Deus quem vai agir. Não se esqueça de Apocalipse, que os anjos travam as nossas batalhas lá nas regiões celestes, no segundo céu. Nós aqui da terra estamos o quê? Louvando, adorando, gritando, saltando, celebrando a Yahvé, proclamando a vitória. Ele reina de Yahvé a terra, a sua plenitude, os homens, aqueles que não habitam. O Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação, por direito de redenção. O mal não prevalerá sobre essa nação, o inferno não vai fazer o que quer dessa nação. Essa nação tem dono, foi comprada pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus fala a nosso favor diante do trono, sobe desde a terra brasileira. Eu morri pelo Brasil, eu morri por cada brasileiro, eu morri por cada pessoa, entenderam? E então, enquanto isso, essas armas guerreiras trarão vingança sobre as nações e as potências resistentes. Onde? Nas esferas celestiais, porque como vimos já o primeiro texto desta aula, a nossa luta é espiritual. E agora notem os versículos 8 e 9, vamos, o 8, para prender os reis com cadeias e os governantes com grilhões de ferro. Será que isso é o povo de carne e osso? Não. São principados e potestades, detidos.
9. Vamos, guerreiros cheios de louvores. Então, como é que é a nossa guerra? Louvor e adoração. Lembra-se de Josafá? Aconselhou-se com o povo e pôs o que na frente do exército? Não quer dizer que o exército depois não vai lutar, mas quem foi que travou a batalha da frente e o que é que Deus usou para vencer o inimigo? Eles estão trajados de vestes de adoração, de louvor, exaltando ao Senhor nosso Deus. Por isso o texto diz, guerreiros cheios de louvores. Leia o restante comigo. Imporão o julgamento decretado contra seus inimigos. Agora veja. Mas quem vai fazer isso? Olha aí. Coloquei bem negrito mesmo e ainda mais sublinhado, que é para colocar dentro de você. Esta é a honra que ele dá a todos os seus amantes piedosos. Você é amante de Deus? Você é um adorador? A honra é sua. De ser um guerreiro, usando a adoração, usando o louvor. E esta palavra, queridos, está em consonância com o que Paulo diz aos Efésios 3:10, que vamos ler. Esta palavra está de acordo com a declaração, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes. Quem é que vai manifestar o poder de Deus? A igreja. A igreja. Quando nós exaltamos, estamos declarando que Satanás perdeu a batalha. Eu gosto na hora da ceia, levantar o cálice e dizer, quando eu ergo este cálice, o céu se inclina e o inferno recua. Não é verdade? Por quê? Porque o sangue de Jesus, o seu sacrifício, é a base da nossa vitória, mas também a base da derrota de Satanás. Mas queremos agora tocar num assunto. Adoração não é sobre mim, ou como eu me sinto. Tá? Às vezes alguém vai para o culto e diz, não gostei, mas é para você ou é para Deus? Eu não gosto dessa música. É para você o culto ou é para Deus? Alô? A adoração não é sobre mim, nem sobre como eu me sinto. Tem nada a ver comigo, nem com os meus sentimentos. Porque os meus sentimentos primeiro vão depender do meu temperamento, do meu estado de saúde, da hora, o que está acontecendo comigo. Às vezes eu posso estar até machucado, dorido, sentindo alguma coisa, mas eu vou adorar. Porque ela é centrada em quem? Em Deus. A adoração no livro de Salmos entra em detalhes incríveis. Detalhes. Sobre o quê? Como Deus criou o mundo. Como libertou os israelitas seus inimigos, repetidamente. E os incríveis milagres que ele fez por eles no deserto. Adoração muito centrada em coisas bem específicas. E a gente hoje, qual é a nossa adoração? Deus é bom, né? Deus é grande, Deus é santo. Mas é grande por quê? Santo como, né? Muito superficiais, nós somos muito superficiais. Ela é grande, mas como é que ele é grande? O que demonstra que ele é grande? Deus é incrível, mas é o que o torna incrível? Então, na adoração, a gente tem que refletir na essência do que Deus é. Porque a adoração é sobre Deus. Porque ele é digno de louvor. O que o tornou digno? Quando você olha para o Apocalipse, tu és digno. Ok, eu vou cantar, digno é o Cordeiro, tu és, ou pega aquela, né, aleluia, tu és digno, tu és digno. Sim, digno por quê? Digno por quê? Mas aí quando eu pego e me centro, que eu faço isso, né? Pego aquele cálice, eu pego aquele pão, vou me embora, né? E choro, né? Por isso eu gosto, às vezes, de estar, né, trancada, sem ninguém à minha volta, centrado, tu és de Cordeiro. Lá eles dizem, tu foste morto, tu és digno de receber honra, glória, louvor, adoração, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus. Então eu chego a Jesus, eu te adoro, tu és digno de todo o meu louvor, de todo o meu amor, de
toda a minha adoração, pois tu te tornaste um de nós, tu te tornaste meu irmão, levaste sobre ti minha culpa, meu pecado, subiste à cruz, pagaste o preço da minha redenção e me resgataste. Você vai embora centrado no porquê ele é digno. Entenderam? No Salmo você encontra, quando vai exaltar a Deus, realmente vai em detalhes, o que que ele fez. O Salmo 145 é interessante, ele é um poema acróstico. Você tem o Salmo 119, você já sabe que o Salmo 119 está também um bloco para cada letra do alfabeto hebraico. Tem 22 letras. Aqui na nossa Bíblia tem 21 versículos, sendo que um deles tem 2 estrofes. Quando for originalmente escrito, não foi escrito assim. Mas ele é um acróstico, são as 22 letras do alfabeto hebraico. Cada um começa com uma letra, né? Mas ele é curto. Neste acróstico, encontramos 9 palavras. Ali no Salmo 149, encontramos 8 palavras, não foi? Que descreve o louvor e a adoração. Aqui no Salmo 145, nós encontramos 9 palavras que descrevem a adoração. E ao lermos cada um desses 21 versículos, nós vamos ver o verdadeiro significado da adoração. E nós vamos a ele agora. Primeiro verbo, exaltar. Vamos ler juntos? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome para todo sempre. A palavra aqui em hebraico, levantar, ser colocado no alto, elevar. Então neste salmo eu vou elevar a Deus, vou colocá-lo no alto como? Em meus pensamentos, em meu coração. Exaltar-te-ei, ó Deus meu Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. É claro que eu poderia entrar aqui em cada palavrinha dessa e ficar aqui um tempão refletindo. Você vê, porque se eu vou orar aqui no Salmo, exaltar-te o meu Deus, eu vou parar em Deus, eu vou parar em Rei, eu vou parar em bendirei, eu vou parar no nome. O nome, começa a trazer os nomes de Yahvé. Mas eleva a Deus dentro de você. Vejam, nós sabendo, claro que sabemos que Ele está elevado, mas é dentro do meu coração que eu vou elevá-lo. A segunda palavra, o verbo aqui, bendizer, leiamos. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Lá no livrinho, no meu livrinho Orando a Palavra, eu pego a oração de Jesus e a transformo em 10 orações. E quando Jesus diz, santificado seja o teu nome, então você vai encontrar lá só sobre o nome, Os nomes de Deus aparecem na Bíblia. Então vamos adorar concentrados no nome. Aqui está, bendirei o teu nome. Mas o que significa bendizer? Barak, ajoelhar-se ou saudar. Bendizer, ajoelhar-se ou saudar. É isso, bendito. Bendizer, abençoar. É interessante em inglês, porque em inglês você vai encontrar to bless, A gente em português não diz abençoar a Deus, a gente diz bendizer, mas em inglês to bless. E quando Deus mandou dar a bênção araônica, que Yahvé te abençoe, exatamente, que Yahvé se ajoelhe diante de ti, imagina. E eu digo, em Cristo foi o que Ele fez, baixou-se ao nosso nível para nos envolver num abraço. Barak, bendizer ao Senhor, ajoelhar-se, saudar. É um sinal de que? Respeito, de honra, garantindo que aquele diante de quem estamos ajoelhados esteja uma estatura mais alta do que nós. Quando eu me ajoelho, quando eu me prostro diante dele, isso realmente transforma meu pensamento de bênção, Louvar e declarar, nos versículos 3 e 4, leiamos-los. O Senhor é grande e muito digno de louvor. Sua grandeza é insondável. Uma geração a outra fará o louvor de tuas obras, falará, proclamando teus maravilhosos
feitos. O que isso significa? Shabach, louvar, gabar-se ou congratular, abordar em um tom alto. E declarar, nagad, reconhecer, relatar, dar a conhecer, contar para os outros. O que exatamente Deus fez? Exatamente o que Ele fez. Não precisa nem, aí mostra aqui que não precisa nem cantar. A adoração não se limita à música, à poesia. Quando eu estou contando ao outro o que Deus fez por mim, essa é uma atitude de adoração. Eu estou proclamando, eu estou anunciando os feitos de Yahvé. Então temos que mudar o conceito de adoração, olhando para todas estas palavras. E eu diria, adoração tem que ser um modo de viver, não um ato isolado aqui ou acolá. As imagens neste verso apontam de volta para o comando em Deuteronômio 6:7. O que é que diz lá? Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Tudo isso é o significado de louvar e declarar os poderosos feitos de Yahvé. Testemunha aos seus filhos. Apocalipse 12:11 fala do poder do nosso testemunho. Venceram pela palavra do seu testemunho. Então, quando você se senta e conversa com seus filhos ou com sua família sobre as incríveis obras de Deus e aquilo que estamos lendo na Bíblia, tudo o que Ele fez, na realidade estamos adorando. Estamos adorando. Quando estamos conversando sobre o quão bom Deus tem sido, quanta bênção tem dispensado sobre nós, nós o estamos adorando, nós o estamos exaltando. Isso é se vangloriar em Deus, é colocá-lo no alto de suas vidas, é criar respeito por Ele, criar respeito em seus corações. Mas se falamos das obras de Deus em tom alto, animado, eles também sentiram esse entusiasmo. Uau, olha o que é que Deus fez na minha vida, olha o que Deus está fazendo no Brasil, né? Entusiasmo, você vai ficar entusiasmado. Deus realmente é digno de ser louvado, maravilhoso. Olha a misericórdia de Deus, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, Deus nos tem abençoado, apesar do juízo sobre toda a terra com essa pandemia. Olha a nossa economia crescendo, olha o emprego crescendo, glória a Deus, Deus está nos abençoando. Entusiasmo, hein? Vamos falar. Não vamos falar em tom apático, né, moderado, né? Não, nós vamos realmente, essa atitude, esse entusiasmo falando do que Deus faz, é uma expressão de adoração. A adoração em espírito e em verdade vem de onde? Das profundezas do nosso coração. Leia, por favor, o comentário. Mas primeiro devemos estar dispostos a cavar as palavras bem elaboradas, com as quais estamos familiarizados e confortáveis, e ir mais fundo. Qual é o vocabulário que eu tenho? Vou usar o vocabulário que eu tenho. Vou fazer poesia? Vou fazer poesia, vou pegar a Bíblia, tudo que é texto lá, vou tomar emprestado as palavras de Davi, vou orar em línguas, vou cavar fundo nessa minha admiração de Deus. Quando você ama muito uma pessoa, olha lá os cônjuges que querem cultivar o amor, o romantismo, tem que cavar palavras bonitas, né? Quando não tem, encontra lá, vai buscar as poesias lá de alguém, não é? Manda uma poesia. Pega uma flor, pega um presente, pega alguma coisa para expressar o seu amor. Assim, com Deus é a mesma coisa. Nós queremos ir muito mais profundo no nosso nível de adoração, de exaltação. A outra palavra é meditar. E às vezes quando você olha para essa palavra, pensa que é ficar quietinho, né? Caladinho ali, trancado em silêncio. Vamos ler o texto? Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Meditar aqui, siar, falar, meditar, murmurar, declarar, orar, cantar e ponderar. Tudo isso está envolvido nesta palavra, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade.
Quando eu paro e fico calado. Sim, posso ficar calado, olhando, pensando na majestade de Deus. Ou simplesmente, né, murmurando suavemente. Às vezes eu faço muito isso, né? Estou sozinha e murmuro. Como és majestoso. Tu és mais majestoso que os montes eternos. Até as minhas células gritam, eu te amo. Quão grande. Sim, você está murmurando, mas também você pode orar. Você pode declarar alto, você pode cantar. Pode cantar, pegar a música de alguém, não? Pode pegar. Então, cliquei lá, quero aqui. Quão grande é meu Deus. Deixa eu pegar aqui. Aí começa também. Quão grande és. Só que eu ponho tudo no presente. Eu não gosto de falar quão grande é Deus. Não, eu estou falando com ele. Então eu trago, eu vou mudando aí a pessoa e trago para mim. Quão grande és meu Deus. Em vez de dizer que eu cantarei, eu te canto agora, já. Então trago para o presente. Trago para o presente. E você pode fazer a sua própria música. Certo? A versão TPT diz assim: teu magnífico esplendor e os milagres de tua majestade são minha constante meditação. Neste versículo, Davi está falando o quê? Sobre como ele pensa. Leia aí para ver, porque eu coloquei vários verbos, do que ele fala, o que ele... Eu estou partindo da definição da palavra meditar em hebraico. Ele está falando do que ele pensa, fala, pondera, medita, ora e canta sobre as incríveis obras de Deus. Aleluia! Então a meditação é muitas vezes... Não é? Pensada só como alguém que fica quietinho. Não, tudo isso aqui, meditarei no glorioso esplendor da tua majestade. E quando lemos os salmos, vemos os escritores serem muito específicos sobre essas coisas. Eles não generalizam. Deus, tuas obras são incríveis, tu fazes coisas incríveis. Não. Temos o Salmo 8, por exemplo, o Salmo 18, não vou ler agora, você pode ler, Salmo 78, só para mencionar alguns salmos que detalham as maravilhosas obras de Deus. Por exemplo, 8, Yahvé nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Como que é magnífico? Pois expuseste nos céus as tuas maravilhas. Aí vai descrevendo, não é? Vai descrevendo, então isso nos ajuda a entender a adoração. Sexta palavrinha, falar, anunciar. Leiamos verso 6. Anunciarão o poder dos teus magníficos e temíveis prodígios, e eu falarei das tuas grandes obras. O que é anunciar, falar aqui? Capar. Que significa numerar ou contar. Conta as bênçãos. Temos um hino do cantor cristão que diz, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. E o salmista vai dizer, não é? Como vai contar as bênçãos. Então está aqui, anunciarão o poder dos teus magníficos. Ou outra versão diz, falarei, quer dizer, vou contar, vou enumerar as bênçãos que tu tens realizado. Falar neste versículo é uma palavra hebraica diferente de meditar ou declarar. Leia, é amar e significa se gabar e agir com orgulho ou gritar. Orgulho de quem? De Deus. Declarar aqui é diferente da palavra declarar vista no versículo 4. Esta é a beleza da língua hebraica. Uma língua rica, uma língua profunda. Aqui é a imagem de alguém contando animadamente algo que aconteceu com ele naquele dia. Mal conseguindo recuperar o fôlego, contando os dedos. Aleluia, eu estou tão animado, eu estou contando uma coisa, eu estou tão feliz. É o que está significando aqui, nesse versículo. Ele está se gabando, orgulhoso do que aconteceu. Ele está contando cada evento. Não é o orgulho pessoal. E é assim que devemos falar de Deus, queridos. Animado, diga, animado, orgulhoso. Orgulhoso no bom sentido. Mal capaz de recuperar o fôlego com antecipação e alegria. Contando todas as coisas incríveis que Ele faz por nós todos os dias.
Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todos os sempre. Louvarei a Yahvé em todo tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. É isso, você está continuamente com alegria, com ânimo, com entusiasmo. Versículo 7 fala de proferir ou falar, divulgar. Leiamos: divulgarão a memória da tua imensa bondade. Qual é a palavra aqui em hebraico? Naba. Jorrar, derramar, ou fluir, borbulhar, chega até um dos significados, arrotar, quer dizer, põe para fora, derrama, profere, joga para fora, como algo que borbulha. Divulgarão a memória da tua imensa bondade. É algo, queridos, de que você admira Deus, você está entusiasmado com Deus, você realmente está sendo tão abençoado, e há uma gratidão, há um jorrar do coração. Mais uma vez temos a riqueza da língua hebraica, porque tem várias palavras que são traduzidas para a nossa língua para falar. Você tem a imagem aqui de alguém completamente incapaz de se conter. Parece aquela alegria espontânea de uma criança, né, que recebe um grande presente, né? Vê eufórica, perde o fôlego, vai contar, né? O presente que recebeu, a bênção que recebeu. Ele não pode deixar de falar sobre a bondade de Deus. Ele borbulha como refrigerante quando você agita a garrafa. Ou quando pega a kombucha, né? Ele arrota incontrolavelmente. Estamos tão apaixonados por Jesus, como uma jovem voltando para casa do seu primeiro encontro com o homem dos seus sonhos. Ela fica tão assim, né, que todo mundo fica emocionado com ela ou com ele, né? Cantar. Aqui cantar. Cantarão com júbilo tua justiça. O cantar aqui, neste caso, é renan. Cantar, bradar, gritar, dar um grito de alegria. Aleluia. Então, só agora chegamos à palavra cantar. Talvez a adoração não seja apenas musical, afinal. Talvez música, cantar, tocar o instrumento seja apenas uma parte da adoração. E estamos perdendo todo o resto. Por tudo que você viu até aqui, você chega à conclusão: não, gente, adorar não é cantar e tocar, simplesmente. A música, o instrumento, a voz, pode ser um. Aí você diz assim: eu não tenho voz para cantar. Fique feliz, porque você não tem que cantar, né? Pode gritar, pode saltar. E mesmo esta palavra para cantar, não se limita a notas e é uma voz bonita. Renan, leia, é mais que cantar, é bradar, gritar, dar um grito de alegria. Você pode não ter uma linda voz de soprano, de barítono, não é? Mas você pode dar um bom grito. Glória a Deus, né? É glória, glória, glória. Aleluia. Ainda hoje de madrugada eu liguei lá na Zenete e ela diz: dê glória a Deus. Eu digo: é glória, 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 né? Vamos dar glória. É glória, é glória. Sim, você pode gritar, não, porque Renan é muito mais do que isso. Então, se você não pode cantar, você pode gritar. E a nona palavra em hebraico para este salmo é, vamos ler agora o verso 12. Para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. A palavra aqui é yada. Significa, leia, aprender, conhecer, saber, conhecer por experiência, mas também fazer conhecer e ser instruído. Então tem dois elementos aqui: para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. Então aqui você pode ver, em primeiro lugar, que Adá é uma palavra embebida de intencionalidade e prática cuidadosa. Você obtém a imagem de um aluno e um instrutor. Eu sou o aluno, Deus é o meu instrutor.
Ele está se dando a conhecer a mim. Por outro lado, eu estou aprendendo sobre Ele. Estou me familiarizando com Ele. Eu estou conhecendo-o pela minha experiência. Mas também, meus filhos, meus vizinhos e todos aqueles com quem eu entro em contato, são meus alunos e eu sou o instrutor. Então essa palavra aqui, voltando para o texto, para que façam saber aos filhos de homens teus feitos poderosos, a glória do esplendor do teu reino, esse Adá. Eu chego diante de Deus e Deus se dá a conhecer a mim. Ele me instrui. Eu começo a conhecê-lo por experiência. Ele é o meu mestre, eu sou aluno. Mas depois eu me volto para os outros com quem convivo. Aí eu sou o professor. Então eu vou falar do que eu aprendi, da minha experiência, dos poderosos feitos de Yahvé. Então eu estou fazendo com que eles conheçam a Deus. Eu estou ajudando-os a se familiarizarem com Ele e compartilhando com eles as minhas experiências pessoais. Leia o que está em amarelo. Não podemos dar a conhecer o que ainda não conhecemos intimamente. Passamos aqui por estas palavras, não é o salmo todo, mas 9 palavras que expressam o significado da adoração. Mas queremos declarar ainda, aqueles, que a adoração é proposital e é ativa. Eu decido adorar. Então, como eu vou adorar? Leia, citando. Vou adorar como? Cantando, batendo palmas, dançando, saltando e girando, gritando louvores a Deus, declarando em voz alta quem Ele é, gabando-se totalmente de Deus. E embora você possa pensar que isso soa totalmente louco, não há como negar que é sobre isso que este salmo não está apenas falando, mas nos ordenando a fazer. Pode parecer louco mesmo. É apaixonados por Deus, querido. Sim, todas estas expressões nos apontam para a adoração. Leia. A adoração é uma arma poderosa de guerra espiritual, que derrota o inimigo e anula completamente seu plano de destruição para a nossa vida. Leia. Ela o amarra e o torna impotente sobre nós, o inimigo, claro. Você, leia, você não precisa ficar sob o fardo de sua tristeza, quebrantamento, ansiedade ou depressão, nem um dia mais. Tá bom? Leia. Claramente, ao longo da palavra de Deus, vemos um padrão de vitória para o povo de Deus, como? Pela adoração, pelo louvor. É nossa arma de guerra. Ele nunca pretendeu que o seu povo vivesse sob a opressão do inimigo, mas na vitória sobre o inimigo, porque não nos movemos pelo que vemos, não nos movemos pelo que ouvimos, não nos movemos pelo governo que está no poder, não nos movemos pelos juízes que estão julgando injustamente, não nos movemos pelos legisladores que pecam contra Deus, não nos movemos por outra coisa, senão pelo que desce do trono para nós, do coração de Deus, através da sua palavra, por inspiração do Espírito Santo que habita em nós. E aí onde reside a vitória, queridos. Temos que aprender a manter o foco em Deus, e aí todas as fontes de adoração rebentarão de dentro do nosso ser. Encontraremos a nossa verdadeira vocação, a nossa verdadeira identidade de adoradores criados para o seu louvor e glória. Para isso vivemos. Isso não significa que não enfrentaremos batalhas em nossas vidas. Sim, vamos enfrentar, talvez até longas e intensas. Mas no meio de todas elas, somos mais do que vencedores. No fim, deve sempre haver vitória. Leia. Ele lhe deu armas espirituais. Sua palavra, oração e adoração. Estas são armas poderosas para derrubar fortalezas, e todas as armas que vimos aqui, a palavra de Deus, o Espírito de Deus, a nossa fé, vimos o sangue de Jesus, o nome de Jesus, e
estamos vendo a adoração. A vitória é garantida para você. Leia, por favor. Tudo o que você precisa fazer é começar a levar cada pensamento cativo, erguer-se em sua autoridade como um santo de Deus e começar a repelir o seu inimigo até vencer a batalha. Como? Pela adoração. Pela adoração. Eu traduzi o Salmo 145 da TPT, embora exista uma tradução que usa mais você, e joguei a primeira parte aqui. Bem, eu joguei todo o Salmo, mas eu gostaria de terminar lendo este Salmo 145 nesta versão, que tudo isso brote do nosso coração, agora entendendo o significado, juntos. Meu coração explode de louvor a ti, agora e para sempre. Meu coração se curva em adoração a ti, meu Rei e meu Deus. Todos os dias elevarei meu louvor ao teu nome, com louvores que durarão por toda a eternidade. Senhor, tu és grande e digno do mais alto louvor, pois não há fim para a descoberta da grandeza que te cerca. Geração após geração declarará mais da tua grandeza e declarará mais da tua glória. Teu esplendor magnífico e os milagres de tua majestade são minha constante meditação. Teus atos de poder inspiradores fazem todos falarem. Estou contando às pessoas em todos os lugares a respeito da tua excelente grandeza. Nossos corações borbulham enquanto celebramos a fama de tua maravilhosa beleza, trazendo felicidade aos nossos corações. Gritamos com êxtase de alegria por tua bondade para conosco. Tu és gentil e terno com aqueles que não merecem e muito paciente com as pessoas que falham diante de ti. Teu amor é como um rio transbordante que extravasa suas margens com gentileza. Deus, todos veem tua bondade, pois teu terno amor está misturado em tudo o que faz. Eu vou parar por aí, ainda tem vários aqui, traduzi, mas não coloquei numa letra maior para você, porque o Salmo na TPT é bem maior do que em português, porque como vocês viram, uma expansão. Mas apenas para mostrar a você, queridos, que nós podemos aprender a adorar com os salmos e a entender que a adoração é um modo de viver. Não pense que é um adorador, um amante de Deus. Você se engaja em atos de adoração, mas o tempo todo você é um amante de Deus. O tempo todo você é um apaixonado de Deus. Mesmo quando você está fazendo outra coisa, quando você está emitindo decretos, quando você está intercedendo, quando você está trabalhando, quando você está dirigindo, quando você está concentrado em algum trabalho, estudando, não importa, você é um adorador. Pelas armas de adoração e louvor, seremos mais do que vencedores. Atrairemos a presença de Deus à nossa nação. E no meio desta presença, Deus irá conquistando vidas, até que todos os escalões da nossa sociedade sejam alcançados com a presença de Deus, com a redenção que brota do sacrifício remidor do nosso Senhor Jesus Cristo. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, a ti a adoração. Ó amado da minha alma, todo o meu ser te deseja. Todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas células gritam, eu te amo. És tudo quanto o meu coração deseja.
és a razão da minha vida, és o meu tudo, sem ti não posso viver. Eis-nos aqui aos teus pés como adoradores, e ó doce Espírito, leva-nos a todos estes guerreiros, santos guerreiros, a usar estas armas tão poderosas de louvor, de adoração que se expressa de tantas formas, cantando, dançando, saltando, explodindo, meditando, calado, chorando, rindo, não importa, nós te amaremos com tudo que temos e somos, com todas as expressões mais exuberantes da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade, do nosso corpo, da essência do nosso próprio ser, conquistado pelo Calvário, possuídos por ti mesmo, Espírito Santo de Deus, com o senso, com a consciência absoluta de que pertencemos a ti e viveremos sempre para teu louvor e glória. Amém, amém e amém, e amém, e amém, e amém, e amém, e amém. The clock ticks soft like a heartbeat slow. Street lights dance on the pavement below. I'm sipping thoughts in a half-full glass, chasing echoes of a love that passed. Midnight in my mind, you still play your tune, like a whisper drifting under a silver moon. Time don't heal, it just rewinds. I keep coming back to midnight in my mind. Your laugh still lingers in the smoky air, like jazz chords hanging where you used to care. I hum the song we never wrote, each note a letter in a goodbye note. Midnight in my mind, you still play your tune, like a whisper drifting under a silver moon. Time don't heal, it just rewinds. I keep coming back to midnight in my mind. Your laugh still lingers in the smoky air, like jazz chords hanging where you used to care. I hum the song we never wrote,